de novo. Voltei? Tá, mas já passou 1 hora? Já. Tá, então vou explicar bem rápido assim, tá? Então, voltei. Tô ao vivo, de novo, então, bem rápido, tá? Roman Nose, aquilo que eu estava explicando do Roman Nose, tá? Aquilo ali também é uma falta dentro do TRO, dentro do conceito. As cabeças também, a questão de prognatismo também, que são quando a mandíbula, né, ela ultrapassa o nível da arcada superior, né? O arco zigomático às vezes um pouco largo, como a cabeça do Russiberiano tem que ser uma cabeça lupoide, tá? O que é lupoide? Dentro do conceito nós temos o mesaticéfalo, dolicocéfalo e o braquicéfalo. Então, dentro do conceito de mesaticéfalo, que é uma cabeça média, né? Então, isso é o crânio do Russiberiano, tá? Então, tem que ser nesse conceito, tá? A dentição ali eu já falei como é que é, tá? E guardando agora a parte, isso eu falei a parte de ossatura, agora a parte, por exemplo, de orelhas, né? A questão das orelhas. As orelhas do Russiberiano tem que ser portadas eretas, né? Dentro da cabeça para cima, né? Dentro de um conceito de orelhas triangulares, vamos dizer, um pouquinho mais alta, né? E de inserção alta. Acho que é isso. Mais um pouquinho. Acho que já passou, né? Eu botei aqui, ó. Quem quiser mandar mais perguntas, estamos por vocês. Tá, então se vocês quiserem, assim, a gente vai indo, né? Vai. Eu não sei porque caiu, porque a internet tá boa. É assim, ó. Deixa eu falar pra vocês assim. Eu tinha um monte de coisa. Por exemplo, para vocês entender de cachorro, entender temperamento de cão e o Russiberiano, eu aconselhava esse livro para vocês aqui, ó, Cabeça de Cachorro, ó. Cabeça de Cachorro é excelente para vocês entenderem a psicologia canina do Husky Siberiano. É excelente de ler, tu vai entender todo o que se passa no Husky Siberiano e como ele se porta, né? Para quem não sabe, para quem não tem português, tem o inglês, ó, tá? E outro seria esse livro aqui, ó, Comportamento Canino, tá? Esse aqui seria excelente para a gente ter um parâmetro de comportamento, de temperamento do Russiberiano, né? Eu tinha várias coisas para mostrar para vocês aqui, mas de repente fica para outra live. Eu vou tirar foto desses livros e postar no Instagram. A gente tira foto dos livros, né? E aí se coloca no Instagram, tá? Para vocês terem esse parâmetro. O Samuel botou Leandro falando dá gosto de ouvir. O professor é muito bom. Tá bom. Muito obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel. Aqui é uma Valeu. pergunta que não tá no que a gente combinou, mas qual foi o melhor cão de sua criação, em sua opinião? O que mais se destacou? Melhor cão de minha criação. Tá. Eu tive um cão chamado Verkoyansky Chubby e Karin, tá? Que era um cão cinza. Vou falar bem baixinho aqui, ó. De olho azul. Mas era bonito. Filho, sabe de quem? Ô Mônica, tu tá me assistindo? Filho do Ícaro. Vega Star Ícaro. Lindo cão, gostava muito dele. Só que ele era assim, bem bonachão, assim, a juizada gostava dele, bem bonachão. De minha criação, né? Que eu não era um cão perfeito, né? Agora, se for falar, por exemplo, um cão que se apresenta bem e tal, tem uns aí, tem o... Fala um cão atual que tá aqui no nosso período agora. Tem o louco aí, o Copa. O Copa. O Copa é um cachorraço, vai ser um cachorrão o Copa. Mas ele é filhote? É filhotão ainda, mas vai ser bonito. E teve outro. O Yuko. O Yuko. O Yuko é um cachorro bonito. Né, que a gente sempre como é que é? Nosso leite. Sempre puxa a brasa para nossa fogueira aqui. Não. Eu tive cães bem completos assim dentro de exposições assim que
que eu gostava bastante, assim. Eu já tive bastante cães. Eu tive outros cães de outros canis também que eu gostava. Tem um cão que eu me lembro muito, pena que morreu, né? Que morreu cedo. Não, foi um canil da Mônica, do Vegstar. Mas o também marcou muito. Que era o Ballantines. Ballantines, se a Mônica tá me ouvindo aí, gostava muito daquele cachorro, mas deu problema com ele em função, sei lá o que houve, e eu perdi esse cão. O Hope também, que é do Tungat, do Tony. Do que Tony. Também marcou bastante. O Hope isso mesmo. Ai, como é que tu vai esquecer do Hope, pai? Deixa eu falar aqui um pouquinho do Hope. Tá? O Hope foi um cão enviado para mim, do Tony Noronha, tá? Do Zé Vasconcelos, né? Que dentro dos cães nacionais formou também o que eu tenho hoje, né? É um cão da época de 2000, né? 2000 e pouco, assim, já no meio da minha criação, mas formou muita coisa boa, né? Esse cão, né? Então, esse cão foi também um dos formadores do canil. E tem o Tungats, né? Em compensação, também mandei uma fêmea para ele lá, e ele mandou uma fêmea para mim. A gente troca bastante informação, assim, e bastante figura. E agora eu tô com uma cachorrinha dele que é terrível, que quem tratou foi ele e a minha filha aqui, ó. Eles trataram, eu não tive participação nenhuma, tanto é que quando sai o proprietário eu boto o nome dela. Tá, o Gabriel botou: quem foi o primeiro a trazer o Husky siberiano ao Brasil? Essa pergunta é interessante. Primeiro cara? É. Foi um cara chamado Gilberto Correia Cunha, tá? Ou eu inverto os nomes, mas Gilberto Cunha Correia ou Correia Cunha, tá? Do canil Pinitri, tá? Que ficava em Curitiba, né? E depois ele trouxe uma ninhada. Não, teve uma das fêmeas, ela veio prenha. Ela veio prenha, se eu não me engano, tá? E aí essa cadela prenha foi ganhar esses filhotes no canil da Filomena Balo, que era o Red Roses, né? Mas quem trouxe os primeiros exemplares foi o Gilberto Cunha Correia, tá? Do canil Pinitri, se eu não me engano, criador de Doberman, tá? E aí depois a Filomena Balo, né? Que eu tive o prazer e a honra de conhecer na década de 80, né? Ela trouxe os cães para tem uma história assim que ela junto com uma propaganda dos tapetes Tabacou, o nome da amiga dela era Ellen, né? E a Ellen foram fazer uma propaganda lá dos tapetes Tabacou, aí arrumaram um trenó para botar os husky em cima. Deu a maior pauleira, foi um Deus nos acuda lá, porque trouxeram pizza para alimentar os cachorros e foi um auê dentro do estúdio. Mas sei lá se conseguiram gravar. Eu acho que até gravaram e eu vi na televisão essa propaganda aí. Acho que foi isso. Tem mais algum? Fala um pouco das cores e marcações que são permitidas no padrão e as que não são permitidas. Cores são todas permitidas, né? Em função das marcações, né? Então, as marcações, se eu for falar em cores assim, ó, por exemplo, os agouti, os agouti eu nem sei se é cor ou é marcação, porque uma coisa é marcação, outra coisa é cor, tá? A cor vermelha, a cor cinza, a cor preta, né? Escura, com a marcação branca, né? Por exemplo, o Piebald já é uma recessividade de marcação, né? Porque tem o vermelho com branco, o preto com branco, né? Já é marcação, não é cor, tá? São duas cores, então é marcação. Por exemplo, muita gente fala aí naquela recessividade que não é legal nem comentar, né? Que é me faltou o nome. Me deu um branco. Daqui a pouco eu me lembro, tá? Mas as cores permitidas são essas, são vermelho com suas matizes, né? O cinza com as suas matizes, o escuro, o preto com as suas matizes. Depois vem as marcações de pelagem, né? E de pelo,
tem que ter uma característica, marcação de pelo e marcação de pelagem, né? Marcação de pelo é os agutes da vida, né? Isso que acontece, duas marcações no pelo, no próprio pelo. Como selecionar bons exemplares para criação e exposição? Dá algumas dicas, acho que é isso que ele quer saber. Selecionar bons exemplares, ir em bons canis, né? Selecionar bons canis, conversar com o criador, tá? Seleciona bons canis que já tem um histórico de criação e um histórico de exemplares em show, em pista, e tu vai à procura deles. Com certeza tu vai encontrar bons cães, tá? E vai a partir daí também ter bons exemplares. Agora, sempre tem um custo, né? E esse custo tu vai fazer um investimento. Na verdade, vai ser um investimento, né? Se tu quer bons cães e começar uma criação ou ter um cão para exposição, tu vai fazer um investimento. E esse investimento sempre vale a pena quando tu procura cães de excelente qualidade, cães de excelência, em canis já que tem um histórico de toda essa conformação de exposições, de criação e de linha de sangue. É isso que acontece. Aí no Brasil já tem esse pessoal todo aí. Já dá para procurar um pessoal aí que está começando a criar bem e já tem bons cães. É só pesquisar. A gente podia fazer, de repente, uma outra... Tem uma aqui. Fala um pouco do... Qual o husky, na tua opinião, que se destacou mais nesses últimos anos, talvez? Estou fazendo uma pergunta? Isso é uma pergunta? É uma pergunta. Eu falei em outras palavras. Tá. Então é assim, ó. Teve um husky que marcou muito a história do husky siberiano no Brasil, tá? Que foi um canil, um cachorro chamado Innisfree de Road Again, tá? Esse cão, tá? Era um cão que ele não teve, eu acho, descendentes, tá? Que eu saiba, não teve. Eu não sei se a Mônica, eu acho que, não sei, tá? Esse cão ele tinha um problema, ele tinha um aspecto de transmissão de catarata, né? Então ele não foi usado, tá? Infelizmente não foi usado, e infelizmente lá nos Estados Unidos ele era uma promessa também, e aí ele foi trazido para o Brasil, uma questão de contrato, detalhando tudo isso, que não era para cruzamento e tudo, e ele fez excelentes apresentações aqui e ganhou muita coisa aqui. Foi um cão que pertencia ao canil... não era o canil Innisfree, ele era um Innisfree, mas não pertencia ao Innisfree. Ele era do... Puta, faltou. Mas esse cão marcou muita presença aqui. Saindo do Brasil, um cão que me apresentou, assim, que eu vi também e achei de excelente qualidade, assim, que me impressionou bastante, foi um canil do Innisfree também. Foi um cão do Innisfree chamado Innisfree Paris-Dakar. Foi um cão vermelho claro, lindo, lindíssimo, tá? Hoje, os cães que se destacam aqui no Brasil é o cão do Vicente, que é um cão de excelente qualidade. Assim, eu vi ele pequeno, quando era pequeno já transmitia muita coisa, já dava para ver, assim, quando ele era filhote, que ele já ia ser um grande cão. Se ele está tirando alguma coisa hoje, infelizmente essa pandemia aí deu uma brecada, mas ele vai continuar, pode ter certeza. E é um cão para ser utilizado em criação. Pô, isso aí direto, isso aí nem se aventa outra coisa. Isso aí são coisas que tu não deixa a oportunidade passar, porque se tu tiveres a oportunidade de criar baseado nesse cão do Vicente, vai fundo, que é isso aí que acontece, né? É uma linha de sangue excelente, né? A Gabi é aquela que tá com a irmã do Copa? A Gabi? Ela a Gabi. A Gabi. Oi, Gabi, tudo bom? Grande beijo pra ti aí. Um exemplar que não tem uma boa movimentação deve ser castrado ou pode procurar melhor a movimentação com uma boa cruza? Aí, ó, nem sempre um cão de boa movimentação é um cão ruim, né? Ele pode apresentar algum problema estético, algum problema de movimentação, mas isso não é necessariamente um problema de castração, né?
Se tu tiveres, por exemplo, o conceito de cruzamento bem definido, tu vai saber usar ele. Se tu utiliza ele, por exemplo, dentro da criação, claro que tu vai fazer aquela probabilidade, né? Tu não vai usar muito ele. Tu usa ele uma vez numa fêmea e depois, né, pode tirar ele de circulação usando um filho que não tenha, né, que não tenha os problemas deles, né? Mas castrar, sim, uma questão, se tu fores usar para pet, aí é outra conversa. Mas se tu tem um cão que tem excelente, por exemplo, aspecto, né? E o problema é só, vamos dizer, sei lá, ele tem um probleminha de posteriores ou de anteriores, né? Tem uma mãozinha francesa, não necessariamente é a castração. Eu não sou dessa opinião. Pode usar ele para pet, pode usar ele para criação, mas com certos cuidados, né? A Marx até botou a movimentação, tu pode ir aprimorando com o cruzamento, velho. Exatamente isso. A movimentação tu vai aprimorando com cruzamentos, exatamente isso. Castração para doenças essenciais. Aí sim. Isso mesmo. Isso é a explicação, já deram a explicação ali. O cão do Vicente, como é que é o nome dele? Me faltou o nome, eu quase não vou. É um canil canadense, é o canil do Canadá. É aquele que o Vicente fez parceria com a Vânia? Com a doutora Vânia, eles têm parceria. Tem aí nos... O Mambo. O Mambo é do Tungas, né? O Mambo é o Tungas que apresentava, Mas quem está apresentando esse vermelho é o Tony? Isso, Tony Noronha apresenta o cão do Vicente também. Puta, eu tinha que ter o nome desses cães aqui. É que a gente vai passando, mas é um cão conhecido aí. Gandalf, isso mesmo. Puta, também tem os nomes que colocam que... Eu sei os nomes dos meus aqui porque sou eu que coloco, né? Agora, quando parte para os outros nomes, aí a conversa é grande. Vamos ver lá. Só para dizer assim, ó, que os primeiros cães vindos para o Brasil foi em 1963, viu? É isso que acontece. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tá? Eu tenho um pensamento. Tem um pensamento que é do ditado Inuit, tá? Que são os criadores da raça, tá? Que é assim, ó, quando estamos com nossos cães, não há espaço para a solidão, tá? De espírito. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma relação, né? Isso é um pensamento Inuit, tá? Se todo mundo tiver esse pensamento junto com seus cães, a gente vai ter uma relação muito boa, né? De harmonia junto aos nossos cães, né? Nunca se esqueça, raça siberiana é resistência, fidelidade e inteligência. Sim. Botou uma aqui. Qual alimentação podemos preparar antes de colocar para cruzar? Fala um pouco da alimentação nutricional também. Tá. Então vamos lá. Tem duas coisas. Tem duas coisas que a gente define como alimentação e como nutrição, tá? O que é alimentação? Alimentação é aquilo que tu vai dar, né? Aquilo, o horário que tu vai dar, toda a esquematização de alimentação, tá? A nutrição é o que tem dentro dessa alimentação. Então, o que são os aspectos nutritivos, né? Então, por exemplo, primeiro, a água é um aspecto nutricional, né? Primeira coisa. Aí depois, em cima de uma ração, tu vai estabelecer, né, qual é a ração comercial que tu vai dar, lendo justamente o que ela te proporciona, em termos de proteína,
em termos de cálcio, em termos de tudo aquilo que tem nas rações ali que se lê, né? Extrato etéreo e tal. Uma boa alimentação para a rã siberiana, quando o cão é ativo, tá? É uma boa proteína, um bom percentual de proteína. Lembrando assim, ó, que a proteína, na verdade, é assim, ó, ela projeta no cão os carboidratos, né? Ela transforma a proteína. Eu estou falando em proteína, estou falando em extrato etéreo, estou falando em cálcio, estou falando em potássio, estou falando um monte de coisa, tá? Todas essas condições assim tu vê numa ração de alta qualidade, tá? Então percentuais assim 28% proteína, gordura, extrato etéreo 11%, né? É uma boa alimentação, uma boa nutrição, tá? Se a gente vê em termos genéricos, né? Porque se tu for analisar o conceito de nutrição em ração, em alimentação seca, né? Tu tem que fazer uma boa pesquisa qual é a ração que te dá esse conceito, né? Eu não vou dizer o nome de nenhuma ração aqui, porque senão eu vou dar propaganda de graça, né? Eu vou falar, mas assim, ó, em condições assim, sempre se tu for pela proteína, se tu for pelo extrato estéreo, tu for pela todas as rações de nível super premium, né? Elas são rações de excelente qualidade hoje para tu dar para um husky siberiano. O Lauro Liberato perguntou: Senhor Leandro, 3 padreadores do Brasil que gerou filhos, netos e bisnetos grandes campeões brasileiros. Padreadores? Que geraram netos, bisnetos, enfim. Tu quer saber o nome deles? Na minha opinião? Eu acho. Provavelmente na minha opinião. Então eu vou começar assim, ó, não necessariamente nessa ordem, não, tá? Eu acho que ganharam, que foram grandes campeões brasileiros. Grandes campeões brasileiros? Que foram, entendeu? Não que tu acha. Diz aqui. Puta, teve um monte. Teve um monte de cães. Meus? Teve? Claro. Meus teve. Né? Eu não entendi muito bem a pergunta. 3 padreadores no Brasil que gerou filhos, netos e bisnetos grandes campeões brasileiros. Bom. Vega Star Ícaro. Tá? Vou dar um nome. Vega Star Ícaro. Teve um cão lá de Pernambuco, tá? Que como é que é do Marco Antônio, né? Como é que é o nome do cão? Ai, meu Deus do céu, faltou um nome aqui. Eu tô ruim hoje de saber nome de cachorro. Eu me preocupo mais com a essência, mas tem esses cães, e se eu for pensar só em cão de nacionalidade brasileira, e teve o Denver, né? Esqueci do Denver. Denver of Snowmass. Snowmass Denver, Esses foram os cães que projetaram bastante cães campeões e netos campeões. Leandro, por que será que no Brasil quase não tem huskies brancos no padrão? Tá, deixa eu falar assim, ó, o que é o husky branco, né? Os huskies brancos que a gente está vendo aí são produtos, né, a grande maioria de cruzamentos de mestiçagem, né? São mestiços, né? A gente tem que ter esse cuidado aí. Os husky branco, eles são geneticamente a genética deles são os pretos puros, né? Então por isso que a gente tem a dificuldade de gerar esses cães, né? Porque a genética deles, para tu gerar um cão branco, tu tem que ter na genética de um cão, né? De pelagem escura, de pelagem, né? Tu tem que ter a genética do branco, né? E quando tu forma o branco, esse branco, tá? Ele vai gerar filhotes brancos e filhotes de cores, né?
de manto de cores, né? É isso que acontece. É por isso que a gente tem dificuldade de gerar o branco, né? Mas o branco, geralmente os criadores, eles não estão preocupados com esse tipo de pelagem, né? De cor, né? Pelo menos eu não tenho essa preocupação. No lugar de estar, tem um branco. Existem vários huskies brancos não mestiços nos Estados Unidos, né? Uma forma. Nos Estados Unidos existem não mestiços. Mas os Estados Unidos é outro país, né? Os Estados Unidos, o universo de criadores lá é muito grande. É muito grande. O AKC registra, enquanto nós registramos aqui, só para ter uma ideia, enquanto nós registramos aqui, vamos dizer, 1.000 cães por ano husky siberiano, os Estados Unidos registra 50 mil. Então o universo é bem maior, né? Por isso que há nos Estados Unidos os cães brancos, é evidente. Né? Os Pieballs também, a gente tem um registro, um número de Pieballs pequeno, lá eles têm enorme, grandes. Tá? Teve uma época que surgiu uma conversa, não sei se é verdade, que geneticamente eles sacrificavam os cães Pieballs, né? Mas eu não tenho isso como verdade absoluta, assim, porque eu não sei. A Marcinha manda um abraço pro teu pai, Luiz. Ela tá te mandando um abraço. A Márcia? A Marcinha da Freire. Ô Marcinha, ô Marcinha, tudo bom? Ô Marcinha, a gente fala assim, quando eu falo da Marcinha, eu me lembro como a gente se divertiu daquela vez que eu comecei a falar das russas, né? Ela falou das russas uma hora. É? Eu não... É porque as russas me mandavam fotografias de cães, mas o cão aparecia só parte, né? Aparecia mais elas de mini saia, de degote, de degote avantajado, né? E o cão era só metade na fotografia, assim. Aí eu perguntava assim, mas como é que eu vou analisar? Não, era elas, né? E a Marcia começava a rir. Eu digo, vou fazer o quê, né? Já me mandaram foto, assim, eu vou dizer pra Márcia, assim, já me mandaram foto, Marcinha, até as russas, elas são tinhosas, né? Já me mandaram foto, até elas deitadas com o husky siberiano nuas. Pra tu ter uma ideia. Pra tu ter uma ideia. Então é isso que acontece, a gente está sujeito a isso também, né? Por exemplo, a gente começa a fazer uma conexão assim de criador, daqui a pouco vem isso. O que vai fazer? Vai analisar a metade do cachorro, né? Eu analiso a metade do cachorro. Tá. Um beijo, Marcinha. Cor dos olhos é uma questão de preferência? Na verdade assim, ó, eu já tive cães de olhos claros, né, de olhos bicolores, de olhos particoloridos, biparticoloridos, já tive todos esses cães aí. Mas assim, ó, eu não tenho na criação husky siberiano de olho azul por preferência minha, né? Tem gente que gosta, né? Os maiores exemplares da raça, todos eram cães de olhos escuros ou olhos âmbar, né? Tem um rapaz que fala sobre husky siberiano, cor dos olhos, tem no YouTube. Puta, ele fala, sou fã dos caras, ele fala super bem. Como é que é o nome dele? Desculpe não lembrar do teu nome, mas continua assim, cara. Bom, eu sou teu fã. Sou teu fã. Sempre tô ligado naquilo ali, né? Tu fala coisas excelentes. Bem tranquilo, bem claro também. Isso é importante. Qual país seria a referência de ter os melhores huskies hoje em dia? Os países? Pô, tem 3, cara. E tem um que tá sobressaindo. Um é os Estados Unidos, porque é o criador da raça, do padrão racial. A Angélica mandou. O outro é a Rússia, né? Tem belos exemplares. E o outro, cara, que trouxe os melhores exemplares, 2, vamos dar mais 2, então são 4. China e Japão. Aí depois tem a parte europeia lá, que é a parte da Polônia, a parte da Romênia, né? A parte
ali daquele pessoal ali da Ucrânia ali, que também tem bons exemplares, né? Mas a China, cara, através de 2 ou 3 criadores, né, tá com excelente qualidade. E tem uma na Tailândia, né, que cria super bem também, e cria cães para exposição e vai lá nos Estados Unidos com os cães. Ela e o Yong também vai para os Estados Unidos com ganha especializada lá com a criação deles. É essa referência, né? Mas a referência de criação sempre será e sempre vai ser os Estados Unidos, né? Que é o padrão racial. Tem alguma doença associada a cores ou pelagens? A cores ou pelagem? Doença eu não sei, mas assim, ó, o Piebald, tá? É um fator de genética recessiva, né? Que é aquele cão malhado, né? Que a gente chama. Né? O cão malhado, ele é um G recessivo, né? Então se tem esse problema. Muitos criadores, eles criam essa raça, essa pelagem, né? De marcação. Eu não tenho nada contra. Eu particularmente não. Eu até gostaria de ter um malhado aí na criação, mas não cruzar. Será que tem? Faz o que a Tamires acha do tempo aí? Se a Tamires é a minha redatora, a minha diretora. Pergunta para a Tamires se ela já tá bom assim, mas depois a gente faz uma outra live. A nível mundial, quais canis você acha que estão se destacando mais que os outros? Não entendi. A nível mundial, quais canis você acha que estão se destacando mais que os outros? Puta, nível mundial, né? Eu não sei qual é os canis assim. Sempre a gente tem uma referência com canis com toques da vida, Carnovandas, Innisfree, os mais velhos, os Sierras, os Cossack, né? Tem uma gama enorme de canis americanos, mas tem canis, por exemplo, da própria China, canis do Canadá, né? Que provém esse cão do Gandalf, do Vicente, né? Que é uma senhora que cria muito bem. Tá, mas assim, ó, um canil sobrepor o outro, não, isso não existe. São canis que têm linhas de sangue e todas as linhas dentro do padrão racial, né? Ali tu identifica bem direitinho de que cão a origem dele, tá? Se tu for um criador mais específico que estuda a linhagem, tu é capaz de saber da onde vem determinado exemplar, assim, mas assim, ó, sobrepor um ou outro, eu acho que isso não tem, em criação não. Tanto é que até em exposição eu digo que não há competição, porque sempre quando tu tem exemplares dentro de uma exposição, tu está sempre comparando ao padrão racial, né? E nunca um exemplar com o outro. É isso que acontece. É isso? Botaram aqui, toca ficha, Leandro, tá muito legal. A Tamires botou, você que manda, se tiver cansado, fazemos outra. Não, cansado na verdade... Para não, Leandro, estão pedindo para tu continuar. Tamires, na verdade, assim, ó, eu não tenho... quando se fala em husky siberiano, eu vou indo, até me dizer pare. Se tu achar que a gente dá uma parada assim, a gente faz uma outra live, sem problema nenhum. Quer dizer, a minha placa aqui já está aparecida aqui, inclusive eu me perfumei um pouquinho, né, para aparecer. Aí a minha filha diz assim, mas perfume para quê, ô pai? Eu digo, pô, eu vou aparecer na live, mas não precisa de perfume. Quer dizer, né, mas me dei uma penteada, um negócio assim e tal, para ficar mais, né? Aqui ó, gostei. Fala sobre a altura de pata em exemplares vistos até em exposição. Fala também de altura que a gente estava conversando antes. Tá, a altura de patas, então vamos. Geralmente quando a gente fala altura de patas, a gente está pensando em posteriores e anteriores. Anteriores é aquele negócio assim, ó, do chão até o cotovelo tem que ser levemente maior que do cotovelo a cernelha. É assim que sempre dizem, né? Então essa altura de patas, né, que a gente sempre fala, a gente diz que o cão é pernalta, né? O husky siberiano é um cão pernalta, tá? Por incrível que pareça, é um cão pernalta, é um cão tracionador, trabalhador e trotador. Sendo um cão trotador, ele precisa ser
esse aspecto, né? Então, essas distâncias, né, tem que ser um pouquinho maior que a outra. E cães retangulares, né? Cães retangulares, tá? Ou seja, a distância, por exemplo, aí eu vou falar em dimensões e em proporcionalidade. A distância da pata, tá? Do chão até a cervelha, ela tem que ser menor, tá? Que da ponta do ombro à ponta do isquio, né? Lá na traseira, tá? Então ele é um cão retangular, né? Então, sendo um cão retangular, sendo um cão trotador, sendo um cão tracionador, tá? Ele precisa ter pernas altas, né? Que a gente chama, né? Então, pernalta, né? Um pouquinho pernalta, tá? E isso são as proporções de um husky siberiano nessas dimensões. Tá vendo aqui, ó? Ó, isso. Pô, achamos um exemplar aqui. Aquela de cima tá melhor. Aquela de cima também, tá? Mas a de cima não aparece, tá? Então é mais ou menos isso. Eu tinha aqui. Tá, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui que a gente vai botar aqui, tá? Ó, tem 2 livros aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem 2 livros aqui, ó, que é esse que eu mostrei antes, que é o The Complete Siberian Husky, e esse aqui, ó, The Siberian Husky, que é um livro grossão, tá vendo? Não sei quantas páginas tem um monte de páginas, tem quase 500 páginas. Esse é chamado da Bíblia do criador de Husky siberiano, tá? É a Bíblia. Esse aqui seria seria o Evangelho do Husky siberiano, a Bíblia e o Evangelho, tá? Então, esses 2 aqui, ó, seriam primordial dentro de um criador de raça Husky siberiano, tá? Tendo isso aqui é um bom começo. E esse aqui, tá? Esse aqui dá para conseguir nos Amazon da vida aí, nesse site aí que vendem livro. Tendo isso aqui, perfeito. É um bom começo para criação, tá? Isso aqui, ó, eu não mando para vocês porque tem uma herdeira aqui, ó. Aí vai passar tudo isso aqui para ela, tá bom? Eu acho que é isso aí. Revista, né? Tem todo esse negócio. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Uma vez alguém perguntou sobre progênie, né? Deixa eu mostrar o que é uma progênie para vocês. Ó, é isso aqui, ó. Dá para ver? Tudo isso aqui? Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essas 3 aqui, ó, são filhas dessa aqui, ó. Tá? Essas 3 aqui, ó. E essas 3 aqui são filhas dessa aqui, ó, que por sinal é uma cadelinha minha. Era, né? Porque faleceu há um bom tempo, a Cheyenne. E essa Cheyenne aqui é filha dessa aqui, ó, que é mãe dessas aqui, tá? E avó dessas aqui. Deu pra ver aí? É isso aí, ó. Toda uma geração aí, três gerações de fêmeas, né? Isso é uma progênie, tá vendo? Outra coisa é o seguinte, eu tenho aqui, ó, se vocês não podem ver, mas eu tenho aqui dentro desse troço aqui, que é um pouquinho grande, né? Eu estou numa parte aqui, um monte de coisas que só vindo aqui para vocês ter a noção do que é a parte que a gente fica, né? Fica estudando, fica se comentando. Deixa eu mostrar para vocês também. Que estão convidados. Estão convidados todos a virem aqui e visitar. Deixa eu mostrar para vocês o Cossack Silver, que foi um dos melhores cães que eu tive, que é esse aqui, ó. Ah, olha aqui, ó. Então já vou mostrar para vocês aqui, ó. Foto histórica. Vocês gostam de história? Foto histórica. Olha aqui. Foto histórica, tá? Ó. Tá vendo? Olha o Silver aqui. Esse é o Cossack American Navigator. Esse aqui. Tá? A bateria tá fraca, pessoal. Tá? Então tá aí, ó. Vou botar pra carregar, calma. Tá, vai botar. E olha aqui, ó. Tá vendo, ó? É a nacional de Husky siberiano, ó. Aquela nacional que vocês todas veem, né?
Tá vendo? Ó, nacional. Tá? Eu só entrei nessa exposição porque eu não pude entrar na outra exposição com esse cão, porque esse cão era a criação da juíza. Então eu não podia entrar. Então eu entrei com a Mônica Goidaniche, tá? Olha aqui tá o cão. Esse aqui é um dos melhores cães que eu tive, tá? Depois tem uma história longa com esse cão aí, só para vocês terem. E apresentei muito eles, né? Aproveitando, fala um pouco do que tu gosta na raça e o que tu não gosta. Teve uma pergunta ali. O que eu gosto da raça? E o que tu não gosta, na tua opinião. Geralmente é assim, ó. O que eu não gosto na raça? Assim, na raça que eu não gosto são dos maus criadores, tá? Porque os bons criadores estão sempre querendo acertar, né? Os maus criadores não. E aprendendo. E sempre querendo aprender, como a gente está sempre aprendendo, desenvolvendo e tal. Os maus criadores não querem isso, eles querem é vender, né? Então aparece todo tipo de cachorro, tudo que tu vê. Isso é o problema da criação. O problema da criação é justamente o criador. Ou tu é uma pessoa ética, ou tu é uma pessoa honesta, íntegra, né? E se tu tem alguns problemas, tu apresenta esses problemas, né? Porque geralmente os problemas são para ajudar e não para, né? Então todo mundo vai se desenvolver nesse conceito de criação. Tá aí os maus criadores, infelizmente, que ficam para trás, né? Consegue segurar? Botou? Não precisa estiver. Não, pra cá. Agora põe. Isso. Melhorou? Peraí. Tá. Melhorou? Tá bom, sim. Tá bom. Isso aqui eu tenho uma coisa que eu seguro aqui, ó. Fica. Tá? Então é mais ou menos isso aí, pessoal. Tá? Esses são. A gente tem aqui também tem uma bibliografia extensa, né, de fora da criação, assim, de livros, até livros de histórias com cães, né, que a gente tem. E eu gosto muito de ler sobre histórias de cães. Eu não sei se é verdade o que aconteceu, porque muitos autores eles estabelecem uma história e conversam sobre aquela história, né? Então a gente, depois é bom indicar esses livros aí. Geralmente na primeira live assim a gente fica bastante tempo, depois a gente dá um tempo. Fala um pouco como as pessoas conseguem esses livros assim, entendeu? Hoje em dia. A Gabi tá perguntando. Tá. O Norbert Yars Sibeli. Tá, eu vou dizer assim pra vocês assim, ó. Como que vocês conseguem esses livros aqui? Tá? Esses livros são um pouquinho antigos, mas são livros da história do husky siberiano. Tá? Vocês vão ver cães aqui, tá? Que deram toda a origem ao conceito de criação, e por aí tu vai estudar. É inglês, né? Mas em inglês tu tira de letra, né? Se agora tem os tradutores aí, quem sabe inglês aí passa batido, tá? E dois aspectos, tá? Que tu pode ter esses livros. Primeiro aspecto é vindo aqui, né? Olhando os livros, né? E fazendo uma pesquisa. E vindo aqui. A Dummy Off é sério sim, podem vir. Pode vir, claro. Pode vir. Estão convidados. Aqui a gente toma chá, toma café. A gente só não come carne, né? A gente só não come carne. Carne, churrasco, nem pensar. Isso aí a gente não. A gente está fora. Não é vegetariano, viu? Nem vegano, tá? Mas a gente deixou de lado isso aí. Tá? Então, pessoal, e outro é assim, ó, tem na Amazon, ainda tem. Uma vez eu vi esses livros na Amazon, né? Nessas bibliotecas virtuais, tá? Eu fui pesquisar e tem, tá? É só procurar. Claro que hoje o dólar, né? Para tu comprar um livro desses aqui, provavelmente tu vai pagar uns 200, 300 reais, né? Porque deve ser o quê? $50, $60, sei lá. Tá? Mas é mais ou menos isso. Mas se consegue. E vocês estão. E tem esses outros aqui, ó. Quer ver? Ó, vou dar um livro para vocês aqui. Ó. Esses aqui são importantes também, ó. Porque tem os husky de todos desde 1950 e uns quebrados, ó. 52, ó.
desde 1952, Poier Husky pra caramba, tá? E tem esse aqui que é um livro, se eu não me engano, argentino, tá? De língua espanhola, tá? Tem esse aqui que é língua, também espanhol, é um livro da Espanha, tá? Seu também o livro da Espanha, do Husky. Tem um outro aqui que é também um livro de Husky siberiano. Esse cachorro aqui, alguém sabe quem é. É o Fire and Frost, esse cachorro aqui. Tá, esse Siberian Huskies aqui é um livro mais comercial. Ele fala pouca coisa sobre Husky e depois ele fala mais coisa genérica, ó, né? Coisa mais no começo é Husky, ó. No começo ele fala sobre Husky, depois ele vai para um lado mais comercial de venda de caixa, de não sei o que e tal. Depois tem esse aqui que é um outro livro espanhol, né? Que é o mesmo esse livro aqui, ó, só que escrito em espanhol. E aí depois tem esse livro aqui que é uma referência, ó, que é o Sepala aí, ó, para quem gosta da origem da criação, ó, é o Sepala. Aqui fala do Togo, aqui fala do outro, aqui fala daquele que a gente não falou que da difteria, tá? E tem um em português, tá? Do Márcio Infante Vieira, tá? Que é um livro que se encontra nas nossas livrarias aí, inclusive com cães do Tungats, tá? Que eu estava vendo aqui, do Tungats e do Huskyland, Siberian da doutora Vânia, tá? Que para quem está começando também é um excelente livro, uma excelente referência, tá? São livros assim que a gente se tem para, né, ter uma base para começar uma criação. Depois tem esse aqui, ó, vou mostrar para vocês esse aqui, que é um resumo do Siberian Quarterly, de todas as revistas, né, que saíram numa determinada época, né, que tem todas, inclusive fala em todas as doenças, né, a maioria de doenças, o que fala dos criadores, né. Então tem toda uma referência aqui, ó, filhotes para venda, né, referência dos criadores americanos de como se vende um cão, né, um filhote. Depois tem o problema de legalidade de canismo nos Estados Unidos, né, no Husky siberiano. Tem tudo aqui dentro. Isso são fontes bibliográficas que os criadores de Husky siberiano devem ter, tá? É isso aí, ó. Carlos Castro Oficial, a muda de pelos, como fazer para controlar a queda? Alguma indicação? Não, é assim, ó. Muda de pelo, de subpelagem, acontecem 2 vezes por ano, tá? Às vezes tem cães que acontecem 1 vez por ano, isso aí já foi constatado, tá? Mas geralmente é 2 vezes por ano, né? Troca de passagem de, por exemplo, quando vai chegando o inverno, né? Aqui no Rio Grande do Sul começa no outono, né? Depois há uma troca de novo lá pelo verão, né? Então tem toda essa questão. Mas troca de subpelagem, tá? É uma consequência racial, né? Aquela lã toda é trocada para oxigenar toda a pelagem do Husky siberiano, né? Isso é questão racial, né? Que tu pode manter geralmente com uma boa alimentação, com uma boa nutrição, né? Todo esse conceito de pelagem, né? Dentro da raça aí. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que vocês vão gostar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o que eu guardo, cara. Vou mostrar para você, se a Mônica estiver assistindo aí, olha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Bem novinho, ó. Seu catálogo da Nacional, ó. Lembra que eu mostrei para você? Ó. A gente guarda tudo isso aí, ó. O catálogo da Nacional de Husky siberiano em 98, ó. Tem todos os cães aqui que participaram. Tá, isso que eu queria mostrar para vocês. E olha aqui, olha que interessante aqui, ó. Até a nota de cobrança tá guardado. Que barbaridade. Isso aqui é um brinde, ó. Que tu põe no carro. Também nunca usei. Deixa eu ver. Ó. Não cola não. Esse não.
Tá? Olha aqui, ó. Tá. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu também guardo com o maior carinho. Ó. Olha aqui. Isso aqui, ó. A Marcinha deve se lembrar, ó. Ó. Isso aqui é a premiação, ó. Da Nacional de Husky. Viu que legal? Parece o reflexo lá, ó. É isso aí. É isso aí, então. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Eu também. Como é a adaptação dos huskies em lugares quentes? Pois é, em lugares quentes. O husky siberiano, ele tem assim um parâmetro, né, de temperatura desculpe. Ele tem um parâmetro, tá, de temperatura que ele pode conviver. Dizem que até 70 graus abaixo de zero, por incrível que pareça, tá? Pelagem, ele tem essa proteção térmica, e até 40 graus, um pouco mais, acima de 0 graus. Isso aí em graus centígrados, né? Agora, por quê? Porque é justamente isso, é a pelagem do árabe, né? Você sabe por que o árabe, no calor, ele põe um manto de lã? Justamente para manter a temperatura corpórea. Isso aí explica tudo. O husky siberiano é a mesma coisa, né? Ele segura a temperatura corpórea no calor e no inverno, né? Então, como o calor está acima, ele está com aquela temperatura de 38 graus, né? Que é a temperatura do cão, né? É por aí. 38, 39, sei lá. E esse conceito eu não tenho meio certo, os veterinários que tem. E a 40, 50 graus abaixo de zero a mesma coisa, né? Então eles têm essa dupla pelagem justamente para fazer esse negócio. E se tu analisares, por exemplo, a pelagem do husky siberiano, tu vai ver que é uma composição térmica ali. A pelagem é justamente isso, ela é uma composição térmica. Ela em cima, ela guarda a pelagem, a temperatura externa, e embaixo a temperatura corpórea. O subpelo funciona para isso, para guardar a temperatura corpórea, né? É justamente isso que ele faz. E a proteção de gordura também, né? Então o husky siberiano aguenta bem isso aí. E ele troca muito calor, né? Quando está em calor, ele troca muito calor, muita troca de temperatura com o meio externo, em função do, a gente chama de assoalhamento, não sei como é que é chamado aí para cima. A gente chama disso aí, que é o língua para fora. Fala sobre a tosa em husky siberianos. Não, nem pensar. Todo mundo sabe que tosa dessas, como é que é, as alopecias de pós-tosa, não sei mais o que, tá? Ali tu tá tirando uma proteção natural do husky siberiano ali, até a chuva queima se bobear, né? Tu muda completamente a temperatura. Foi o que eu te disse, ó, a temperatura do corpórea do husky siberiano não se limita simplesmente ao corpo dele, ela é transmitida através da subpelagem, do pelo. Então na hora que tu corta aquilo ali, tu vai dar problema de pelagem, tu vai dar problema de pele, tá? O pessoal diz, mas tosando um pouquinho. Eu confesso que eu já fiz essas toses e deu problema. Depois o pelo vem um pouquinho modificado, ele vem mais lanoso do que o normal, né? E assim, eu tive essa experiência, né? E não aconselho ninguém fazer essa tosa. E gente que quer fazer essa tosa porque pensa assim, mas ele está com calor, tem que saber um pouquinho de cachorro, né? De saber um pouquinho de raça, né? Para fazer esse tipo de negócio. Tosa, nem pensar. É um conselho que eu digo, não tose, mesmo que ele esteja no calor, tá? Não tose husky siberiano. E não tem aquele negócio que a subpelagem não volta a ser a mesma? Pois foi o que eu falei. A pelagem volta lanosa. Todo o pelo do cachorro volta lanoso. Igual. Ele volta sedoso e lanoso. Isso para depois dar problema. E se voltar, né? Porque às vezes fica com falha, né? Conforme tu passa a máquina em certas... Se tu tem uma lesão ali já dá problema. Com certeza. É isso? Eu acho que não tem mais perguntas. Tá, pessoal. Então eu acho que a gente pode acabar por aqui. A Tamires, eu agradeço a Tamires, agradeço esse pessoal aí que me ouviu,
né? Eu fiquei muito contente por isso, né? É uma primeira live, de repente a gente teve algum... Fala da tua motivação para criar o Husky Siberiano. Tu só falou quando tu começou, fala da tua motivação. Tá bem rápido, então. A minha motivação foi essa. A motivação porque a gente, quando é novo, né, viu justamente assim, parecido com lobo, né? Então, a motivação foi essa. Depois, mais adiante, a gente foi absorvendo outros conhecimentos e já foi deixando esse negócio de comparar com lobo já de fora. Tá? E aí a gente foi gostando da própria raça e da próprio temperamento racial, que é uma coisa que eu quero falar mais adiante, né? A gente tem várias coisas sobre o temperamento do Husky Siberiano, não só daquilo que se diz no padrão racial. Eu queria fazer uma live assim, mais adiante, de explicar o padrão racial, ponto a ponto, para se entender bem, porque às vezes a gente tem o padrão racial, tá, mas não tem o espírito do padrão racial, né? O espírito do padrão racial que é muito importante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Diz que a gente vai marcar a próxima live. Vamos marcar, a Tamires aí a gente vai marcar e aí a gente vai responder bastante coisa, hein? Sai sem dar oi pra Ana. A Ana Preto tá aí, chegou agora. Ô, Ana Preto? Put... a Ana Preto. Ana, minha amiga, um beijo pra ti. Aninha, deixa eu dizer pro pessoal aí, isso é histórico, tá? A Ana foi uma das primeiras gaúchas a ter um Husky Siberiano. Esse é o conhecimento que eu tenho, tá? Ela era amiga do Valentim Ayala, que era um dos criadores de Husky Siberiano também, e ela foi uma das primeiras. Obrigado, Ana, muito obrigado, um grande beijo pra ti. E vem me visitar aqui, né? Porque eu já fui aí uma vez te procurar, tu teve uma cachorra minha, né? Uma fêmea minha, eu lembro dela, tu me mandou uma foto, que legal, cara. Um beijão pra ti, Ana. Ana Preto. Legal, Ana. Grande abraço. A Rosane botou Esplendor Espera, chamei a Mônica. Qual Mônica? Eu acho que é a Mônica do Vegas, não é? Não, é a Mônica... Tá, mas Vai fechar uma hora, vai cair a live. Eu vou fazer assim, ó, vai fechar mais uma hora e vai cair. Então, Aninha, assim, ó, vai ficar gravado isso, tá? E dá um beijo na Mônica, tá? Dá um beijão na Mônica. Que falou isso. Quem é que falou? A Mônica Laudvik. Eu acho, Quem é que não falou? sei. Agora eu perdi. Tá, mas se for uma Mônica Gonishi. Goidanishi? Apareceu? A Mônica? Ana. É a Ana Preto que falou, Mônica Goidanishi. A Mônica Goidanishi. Muito bom. Tá, mas diz pra Mônica assim, ó. Um grande beijo na Mônica também. Tá? Depois ela vê, ela vai ficar gravado isso, né? Vou gravar e deixar no IGTV do Instagram. É isso, tá? E vou tirar as fotos dos livros e postar no Instagram pra quem quiser saber. É isso aí, tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês, assim, obrigado por tudo, obrigado por vocês me receberem, assim, na casa de vocês, assim, e fazer esse conhecimento que a gente tem, né, transmitir para vocês. Tem mais conhecimento, tem muito mais, assim, mas tem coisas que eu preciso ler, que eu preciso ter uma referência. Eu tenho aqui a referência que eu fiz direitinho, mas eu não li nada disso aí, mas na próxima eu queria apresentar isso para vocês. Tá? Porque é uma coisa assim que para o pessoal que está conhecendo pessoal que está começando é muito importante, tá? E eu quero dar esse conhecimento aí de referências que eu tive de outros criadores de fora e criadores antigos que eu tive como parâmetro e ponto de referência, tá? Uma deles o Ulisses Silva, né? O dono do Denver, o Flávio Orlandi, que era o dono do Lady of Twig, né? Todo esse pessoal aí, tá bom? Então a gente está no mesmo barco aí e por favor me usem, tá? E essa aqui é a minha filha, ó. Essa aqui vai continuar o trabalho, usem ela também, tá bom, pessoal? Grande beijo de vocês aí. Obrigada, gente.